Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Muita paz. Eu não sei se você, mas creio que sim, você deve estar refletindo, meditando, olhando para o mundo, com aquilo que está acontecendo em nosso planeta. É claro que nós convivemos com guerras há muito tempo, mas nós precisamos refletir e pensar. Porque no século XXI, quando nós testemunhamos tanto avanço na ciência, na tecnologia, até mesmo sofisticados pensamentos filosóficos, ainda nós guerreamos com o nosso irmão, em nome de Deus. Acho imprescindível alertar todos nós para que nós fiquemos atentos para um hábito que talvez seja a ponte para que nós estejamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Nós, como espírita cristãos, meus irmãos, nós não podemos guardar qualquer vínculo com o propósito, com o trabalho, no sentido de materializar, de edificar o reino dos céus aqui na terra. Nós sabemos que a terra ela está sujeita à lei do progresso, mas ela não atingirá a condição de um planeta sublime de uma hora para outra. Nós precisamos passar por fases de expiação e provas, passar para o mundo de regeneração. Trata-se de um processo. Nós sabemos que as rédeas do nosso progresso aqui da Terra se encontram vinculado com a vontade do nosso Pai. Todavia, nós, talvez sedentos de paz, sonhando com um mundo melhor, às vezes nós alimentamos a ideia de edificar aqui na Terra o reino dos céus. Mas pode parecer estranho que eu estou dizendo isso para vocês, mas talvez nós não percebamos que a maioria das religiões aqui na Terra procura, sim, implementar ou implantar na Terra de inopino o reino dos céus. Eu sei, pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas tenhamos cuidado, mantenhamos a nossa lucidez. Talvez você ainda não tenha percebido, mas de minha parte eu estou notando que muitos estão trabalhando de forma sutil, por exemplo, a ideia de que Jesus Cristo aqui na Terra, entre nós, ele foi um revolucionário e que a sua vida, o seu evangelho, ele se alicerçou no propósito de levantar uma barreira ou até mesmo oposição ao governo terreno, seja ele imperial na época, ditatorial ou não. Agora, depois de estudarmos tanto, conhecermos a doutrina espírita, aprofundarmos, mergulharmos nas lições do Evangelho, nós já precisamos estar advertidos de que nós devemos ter muito cuidado com as revoluções. Com as revoluções, muito sangue brota. Sim, nós não podemos esquecer que, de fato, muitos revolucionários, eles acompanharam Jesus Cristo. Sabemos, não resta dúvida, de que os zelotes, eles levantavam a bandeira à época de que deveria lutar contra o governo terreno. Nós sabemos que os zelotes, por exemplo, o trabalho deles, a bandeira deles, não era muito diferente do que as que são levantadas hoje por algumas organizações terroristas como Al-Qaeda, Hamas e outras similares. Repito, nós temos ciência, conhecimento de que alguns zelotes acompanharam e alguns até mesmo seguiram Jesus Cristo. E nós podemos citar, por exemplo, Simão, o zelote, Judas Iscariotes. Penso que nós não podemos esquecer que, com o fim de legitimar suas bandeiras ideológicas, muitos tentam vincular Jesus Cristo às suas ideias, aos movimentos revolucionários, para legitimá-los. Agora, de nossa parte, como espírita cristãos,
nós precisamos assumir a nossa maioridade espiritual. Nós aprendemos muito com a doutrina espírita. É momento de, cada vez mais, aprimorar a nossa lucidez e empreender esforços no caminho da conscientização. Não resta dúvida, a doutrina espírita, seus postulados, são alavancas. Não resta dúvida, os postulados espíritas são alavancas para as transformações sociais. Também é verdade que o espírita cristão desfruta de lídima, destacada ideia sobre cidadania. Nós aprendemos com o Evangelho de Jesus Cristo que nós somos seres imortais, mas aqui encarnados na Terra nós temos deveres em torno da cidadania. Nós sabemos que o Espiritismo, isto é evidente, influencia a cultura, as artes, a ciência, as leis, a filosofia, e o caráter religioso da doutrina espírita facilita o nosso caminho do homem aqui na Terra, na sociedade em que nós nos encontramos. Agora, nós não podemos esquecer que o objetivo, o escopo, a meta primordial aqui na Terra, a nossa meta é o aprimoramento integral do homem. Como espírita cristãos, nós aprendemos sim a questionar, a debater, tudo isso decorrente do estudo, do aprendizado. E o nosso aprendizado, aquilo que nós aprendemos, ele deve cada vez mais, até para o nosso próprio bem, dilatar. O nosso conhecimento deve se dilatar cada vez mais. E não resta dúvida de que o conhecimento liberta, mas ele também incomoda muitas pessoas. E como espírita cristãos, nós aprendemos a retirar a venda dos nossos olhos e a não fomentarmos qualquer apego, muito menos cega submissão a esta ou aquela instituição. Como cristãos, nós não podemos, todavia, repetir velhos erros religiosos. O nosso dever de honrarmos e respeitarmos as instituições não significa que devemos aboná-las de todo. A doutrina espírita nos ensinou a não chancelarmos qualquer pacto insensato, a não chancelarmos privilégios, muito menos uma improdutiva representatividade. O nosso dever aqui na Terra, aprendemos com Jesus, é servir e servir sempre, sem jamais defender ou avocar direitos ilusórios no campo do poder. Servir e servir cada vez mais. Percorrer, nós sabemos que nós iremos percorrer caminhos estreitos. E estamos de nossa parte cientes de que não devemos buscar glórias terrenas, glórias passageiras, muito menos a aprovação ou a aclamação geral. Não poucas vezes nós seremos chamados de lunáticos por caminharmos algumas vezes na contramão das opiniões. Mas urge repetir, urge reiterar. Um estado paradisíaco, um governo incólume é uma utopia. Nós não podemos esperar algo perfeito da atividade do homem que ainda é muito, mas muito imaturo. Ainda mostramos muito a postura egoística, o orgulho é flagrante. Então, neste ambiente aparentemente diverso ou adverso, precisamos dialogar com o diferente, olhar com carinho para o outro. Nós, hoje, talvez mais do que nunca, nós somos convidados ao diálogo franco e transparente, jamais aos conchavos.
muito menos as negociadas. Sabemos, pelo menos precisamos estar cientes de que o dogmatismo e a verdade que dizem todos ser representantes exclusivos, nós estamos percebendo que o dogmatismo, o fanatismo, até hoje vem demonstrando que o princípio da imutabilidade ou a infalibilidade tão proclamada entre nós, estes princípios da imutabilidade, da infalibilidade, representam elementos de destruição, cada qual se dizendo representante exclusivo da verdade, porta-voz direto de Deus. Percebamos, mesmo abraçando o monoteísmo, nós percebemos que o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, nós flagramos guerra entre irmãos, cada qual se dizendo o quê? Ser o filho dileto. Os outros, aqueles infiéis, se não submetidos à nossa crença, eles devem ser exterminados. E tudo isso a trabalho a serviço de Deus. É muita loucura. De nossa parte, penso que nós devemos aceitar o convite ao debate, ao confronto de opiniões, jamais ao morticínio e à guerra. Não permitamos, principalmente hoje, que retirem do cidadão o direito ao debate, à livre expressão de seu pensamento, pois, caso contrário, nós seremos facilmente, como penso que já está acontecendo, nós seremos facilmente, até mesmo num país que se diz democrático, encarcerados nas masmorras do autoritarismo institucional. Enfim, meus irmãos, penso que é urgente trabalharmos cada vez mais por uma cultura de trocas. Aprendamos a ouvir, a trocar, a dialogar. Respeitemos o pluralismo das ideias. Agora, nós não continuaremos, ou pelo menos nós não manteremos o nosso equilíbrio, e nós não conseguiremos este objetivo se nós continuarmos presos às nossas certezas, às nossas convicções, sem qualquer aceitação, ou pelo menos sem aceitarmos o convite ao diálogo. Daí o nosso dever de atualizar cada vez mais os nossos conceitos, livrarmos-nos dos preconceitos e, acima de tudo, aprendermos a ouvir o outro, jamais relegando-o à marginalidade cultural. Não podemos acalentar a ideia de que a doutrina espírita guarde liame com a indiferença. Nós não podemos alimentar a ideia de que a doutrina espírita menospreza os valores sociais, os princípios éticos em nosso convívio social. Cada um de nós, como seres maduros, como espírita cristãos, nós temos os nossos deveres a cumprir. Um deles é não alimentarmos, não acalentarmos o personalismo. Sejamos humildes. Jamais conseguiremos êxito se nós mantivermos a nossa postura dogmática, inflexível, intolerante, autoritária. Se nós persistirmos nesta postura arrogante, alimentando esta postura bárbara, sem dúvida, indubitavelmente, nós seremos convidados a compartilhar os nossos conhecimentos em mundos mais primitivos, análogos à nossa mentalidade de então, hoje. Cada um de nós tem uma tarefa. Sejamos humanos, respeitemos o nosso semelhante, ouçamo-lo, dediquemos uma atenção a ouvi-lo, prestar atenção no seu pensamento.
Reciclemos os nossos conceitos. Cada dia mais olhemos para nós mesmos para aprimorar o nosso pensamento, as nossas ideias. E, envolvidos nesse propósito, vençamos o orgulho, para que assim, através da nossa postura, nós possamos proporcionar um liame que nos ligue, nos compatibilize para vivermos na Terra como legítimos filhos de Deus. Como espírita cristãos, nós aprendemos muito. Agora, se somos realmente maduros, precisamos colocar em prática o nosso conhecimento. Cada um de nós, eu, você, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer ambiente, nós podemos ser vínculos e devemos ser liame entre a criatura e o Criador, respeitando a divindade que todos nós carregamos. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam continuar nos beneficiando a todos. Fiquem com Deus. Até breve, se Deus quiser.